Sejam bem-vindas à live número 200 do nosso propósito de 200 dias de oração pelo seu futuro esposo. Que alegria ter chegado até aqui. E que bom que vocês conseguiram chegar até aqui. A gente tem várias outras mulheres no grupo, não sei se vão entrar na live, se vão assistir depois a gravação, mas que bom. Eu fico muito feliz que vocês tenham conseguido chegar até aqui. Orar 200 dias sem parar nenhum dia, não é todo mundo que consegue. A grande maioria procrastina. Durante todo esse caminho, teve muita gente que desistiu. Teve gente que saiu hoje, no dia 200, impressionante, mas isso aconteceu hoje de manhã. Então, eu fico muito feliz, porque esse é um sinal de que aquilo que vocês realmente estiverem dispostas a fazer a partir de agora, vocês não vão procrastinar, porque vocês venceram 200 dias de desafio. Isso é sensacional. Gente, eu queria ouvir de vocês, algumas de vocês, pelo menos, vocês podem levantar a mãozinha. O que foi para vocês esses 200 dias de oração? Quem será a primeira a levantar a mãozinha e dizer o que foi esses 200 dias de oração? O que foi esse propósito para você? E aí, gente, ninguém vai falar nada? A Stephanie de Mello. Abre seu microfone, Stephanie. Oi, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, claro. Antes de tudo, eu queria agradecer, Moab, por essa oportunidade que a gente tem, né? Porque, como tu falou, brincando de início, né? A noite já é um momento de oração, né? Eu já vejo assim como de manhã cedo, né? E tu foi muito vulnerável, né? Porque pouca gente coloca, de alguma maneira, a cara a tapa, digamos assim, né? Tanto falar sobre as tuas experiências de vida, quanto também falar sobre as tuas dificuldades, né? E isso, de alguma maneira, me incentivou também, né? Porque eu falo por mim, né? Não sei as outras gurias, né? Sou do sul. Assim, a gente muitas vezes só escuta, né? E pouca gente fala assim, vamos orar, vamos se conhecer, vamos superar, né? E tu trouxe esse combo perfeito, né? E acredito que Deus, além de te dar as ferramentas, né, através da tua terapia e tudo mais, e também a tua experiência, e também eu enxergo tu uma mulher de oração, né? Então, eu acredito que isso foi um convite para que a gente também fosse, né, uma mulher de oração, né? E também enxergar, assim, que todas nós somos pecadoras, né? Porque muitas vezes a gente fica naquilo de, vitimismo, meu passado, né? E tu foi exemplo pra gente que não é pra gente ficar com essas crenças limitantes, né? Todas somos capazes, né? Glória a Deus que muitas já receberam a resposta, né? Mas como fala, né? A oração ela não muda Deus, mas muda quem ora, né? Então, esses 200 dias teve muitos temas que foi bem de encontro a mim e teve outros temas que foi de encontro a outras, né? Então, acho que é impossível, né? Estar em todo esse processo e não pensar que Deus tocou de alguma maneira ou tocou através da tua vida as nossas vidas. Então, antes de tudo, eu agradeço, né? E foi mas que foi de alguma maneira tão gostoso, né? Foi um processo tão curto, né? Mas foi 200 dias. Né? É isso, Gurias. Não vou me prolongar. Gratidão. Jéssica, abre seu microfone. Boa noite. Consegue me ouvir? Eu consigo. Foi maravilhoso esses dias. Eu já acordava assim, já pensando, deixa eu ver se Moab já colocou na expectativa. Aprendi muito, Moab. Muito obrigado. Você é canal de bênção em nossas vidas. E agora continuar. Eu não vou conseguir mais parar de não fazer devocional. E eu gostei muito dessa experiência. Muito obrigada. De nada. Alguém quer falar, gente? Mais um pouquinho?
sobre o que foi esse propósito para você, no que esse propósito te ajudou, no que o Senhor tocou a sua vida. Eli, pode abrir o seu microfone. Oi, Moab, tudo bom? Boa noite, meninas. Deixa eu falar para vocês. Estão me ouvindo direitinho? Eu tô. Tá todo mundo ouvindo? Né? Pronto. Porque minha mãe tá dormindo para não fazer muito barulho. Aí eu tô aqui falando mais baixinho, né? Que ela tava doente. E aí foi muito bom. Eu achei que no começo eu pensava, meu Deus, 200 dias é muito tempo, né? Vai ser muito demorado, será que eu vou conseguir? E aí, quando eu fui fazendo, foi tão leve, tão gostoso. Tinha dias que eu fazia na hora de manhã cedo, antes de trabalhar. Tinha vezes que eu fazia na hora do meu almoço, no intervalo. Às vezes eu fazia de noite, no horário que eu conseguia. Mas quando eu menos ouvi, estava tão acostumada. Quando estavam dizendo que estava chegando perto do final, já estava dando uma tristeza, que estava ficando tão quentinho o coração. Já de tanto convivermos e conversarmos lá no grupo, quando você deixou aberto, trocamos experiências, as meninas falando seus testemunhos, então foi dando um reavivamento, né, na nossa fé, porque às vezes a gente fica com vontade de desistir, né, fica triste, às vezes meio desanimada, porque às vezes vê os outros, né, recebendo suas graças, mas a sua não chegou. Mas quando você se anima, quando você vê o testemunho de outras pessoas, você vê, nossa, chegou a vez dela, então a minha está perto, né? A fila está andando. Então, se chegou para ela, vai chegar para mim também. E a gente tem que estar preparada, hein? Vamos se preparando, o coração, a alma, a mente. E esse momento é um momento muito de preparo, né? De muita luta também espiritual, mas a gente está aqui cada dia vencendo, fazer igual as pessoas que vão às vezes para o ar, é apenas um dia. Então, um dia vencido é um dia de glória, um dia de luta. Então, todo dia a gente vai pensando, sem pensar muito também nesse amanhã, pensando no dia de hoje. O hoje que foi o presente de Deus, o hoje que foi o presente de termos esse grupo, de termos cada uma passado na vida uma da outra, de ter você, né, nesse momento nos auxiliando, nos conduzindo, nos ensinando, trocando. E esse foi um momento maravilhoso. E agora veio só coroar, né? Amém. Tânia, você quer falar? Você levantou a mãozinha. Gostaria sim. Eu acho que eu não poderia deixar de dar o meu testemunho, a minha participação. Eu conheci Moab de um curso que eu havia comprado, né? Da Mulher de Provérbios, Mulher Rubi, né? E através desse curso eu me conheci melhor. E quando eu comecei o curso, eu passei por um processo de separação, do divórcio, e foi onde que mexeu muito comigo. Aí, aí eu entrei nos 200 dias orando pelo futuro marido, e pode haver vários questionamentos, mas eu saí de um relacionamento com um narcisista de 20 anos, onde, através do curso, eu aprendi a superar muitos desafios, a me conhecer, a conhecer o meu emocional, a me conectar com Deus. E quando veio o desafio de orar 200 dias, eu não estava orando em si por um futuro marido já de imediato, mas um término que me curou. E esses devocionais, essas palavras, me abriram a mente, me aproximou mais ainda do meu espiritual, onde eu consegui dominar mais a minha carne, o físico, e me conectar mais com Deus. Eu falei assim, Moab, como é que é difícil, depois de tantos anos de um relacionamento, e você se vê só. Mas esses 200 dias eu nunca estive só. Estive mais conectada com Deus, eu estive acompanhando e vendo testemunhos e vendo lá na frente que eu teria que passar por muitos processos, muitas mudanças internas e externas, no qual vai me tornar uma pessoa melhor e aberta para o futuro, para um novo relacionamento, sem traumas, sem cobranças.
e fazendo meu papel, que é o papel de mulher, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade por estar nesse grupo, porque cada palavra veio de encontro, e cada palavra, e era o momento exato que eu estava precisando, porque eu me senti muitas vezes só, mas de ter aquele grupo, de estar acompanhando, conhecendo outras mulheres que buscam um processo de conhecimento, não só de orar e interceder por um futuro marido ou por um novo marido, mas, assim, me deu um forte companhia, um forte apego, tipo, pô, eu não estou só. E muito obrigado por... Não, cada estudo, cada lição, cada hino, era tudo que eu precisava e que muitas das mulheres precisavam. Ter um encontro, uma parte do dia reservada para adorar a Deus. Eu agradeço, eu saio desses 200 dias transformada. É assim, meu Deus, eu nem me reconheço mais. A Tânia, que iniciou lá no início, cheia de traumas, de feridas, chorava. E hoje é uma mulher mais forte, que busca mais a Deus, que tem mais essa parte do devocional de louvar, de adorar, porque o louvor liberta, o louvor preenche, o louvor é tudo nas nossas vidas. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado por você nos desafiar a orar, a jejumar, a louvar a Deus. Obrigada, Moab. Nada. Amém. Glória a Deus. E, gente, se acontecer algum probleminha e eu cair, por favor, me esperem, tá bom? Eu quero que nesse momento vocês imaginem uma pedra muito preciosa. Só que essa pedra, antes de mais nada, ela precisa ser trabalhada. E eu trouxe até uma aqui. Essa pedra eu ganhei há anos atrás. Eu até esqueci, acho que essa aqui é a ametista. Tá cravejado de ametistas aqui. Essa pedra é minha. Nunca mandei fazer nada com ela, mas para que ela se transforme em alguma coisa, eu preciso mandar lapidar. Porque essa aqui tá do jeitinho que foi tirada. Eu ganhei da mulher que foi a mãe do rapaz que foi meu noivo, e eu ganhei essa pedra dela, na época, né? E eu quero que vocês imaginem uma pedra, um rubi, que é uma das pedras mais raras e valiosas. Só que pedras valiosas não nascem prontas. Toda pedra, primeiro, ela é bruta, ela é sem brilho, ela é sem forma. Essa aqui ainda brilha, mas não tem forma nenhuma, né? Tem um monte de pedrinhas aqui e não tem forma nenhuma. Só depois de um processo de lapidação é que, de fato, ela se torna uma joia incomparável. E eu quero que vocês se imaginem agora exatamente assim. Nós vivemos realmente um processo de lapidação. A pedra somos nós. Deus, quando ele encontra a gente do jeito que ele está. E há meses atrás, lá mais para o início do ano, acho que foi dia 10 de março que nós começamos esse propósito, o Senhor nos encontrou imperfeitas, cheias de falhas, com histórias muito difíceis, com várias cicatrizes, e nós ainda carregamos essas cicatrizes, nós ainda temos nossas falhas, ainda temos algumas histórias difíceis e ainda somos imperfeitas. Só que mesmo assim, mesmo carregando tudo isso, o Senhor, ele não descarta a gente, porque ele sabe o valor que nós carregamos em nós. Muitas vezes somos nós que não sabemos o valor que temos, mas o Senhor, ele sabe o valor que a gente tem. E aí, quando a pedra ela vai começar a ser ali lapidada,
O lapidador, ele corta essa pedra, ele desgasta essa pedra, ele remove várias partes, né? Não é, a pedra toda não serve. Remove várias partes que não servem. E isso acontece com a gente. Quando nós começamos esse processo de lapidação, nós somos desgastadas, o Senhor começa a tirar das nossas vidas, a remover de nós realmente coisas que não fazem mais parte do propósito. Coisas que às vezes nunca fizeram parte do propósito que Ele tem com as nossas vidas. E isso dói. Mas é necessário. No caminho a gente perde amizade, às vezes a gente perde até alguém que a gente considerava que era um grande amor, mas que, na verdade, nunca foi o homem que o Senhor tem para nós. Às vezes, no processo dessa lapidação, a gente perde o emprego, nós perdemos pessoas que nós considerávamos muito, mas é assim que o Senhor faz. O Senhor, ele tira aquilo que não serve mais, do mesmo jeito que o lapidador, quando ele vai lapidar a pedra, ele tira aquilo que não serve. E aí, quando a gente vai olhar, fica só aquela pedrinha, né, pequenininha, que às vezes vira um pingente, ou vira uma pedra em um anel, só aquela pedrinha, de uma coisa grandona, fica só ali aquela pedra pequenininha, mas uma pedra realmente cheia de brilho. E nós temos gigantes. E os nossos gigantes podem ser as nossas dores, as nossas perdas, as lutas, as batalhas que nós enfrentamos, e nós enfrentamos muitas durante esses 200 dias de oração. Cada corte em nós, que agora a gente está aqui, eu quero que vocês imaginem que vocês são pedras. Cada corte que aconteceu conosco durante esses 200 dias começou a revelar a forma com a forma que o Senhor ali nos desenhou, a forma realmente da pedra que ele desenhou. Depois que teve o corte, o Senhor começou a dar um polimento nas nossas vidas. Deus começou a alinhar o nosso caráter. Nesse caminho, ele começou a curar as nossas emoções, ele começou realmente a fortalecer a nossa fé. E foi nesse processo que o nosso brilho, às vezes o brilho que estava aí escondidinho dentro de você, ele começou a aparecer. E o final de tudo isso, quando essa lapidação toda termina, o que no início era só uma pedra bruta, se torna um rubi, uma joia rara, uma joia incomparável. Nós somos esses rubis. Nós somos mulheres que fomos, realmente, nós fomos transformadas durante esse caminho. E nós fomos realmente transformadas para brilhar. Porque é isso que joias fazem. Elas brilham. E todo mundo passa por uma lapidação. Esther, ela era uma órfã. Esther era uma judia que não podia nem ao menos falar que ela era judia. Esther, ela passou por todo um processo de lapidação. Ela foi levada para um harém, onde ela foi tratada com óleos, com várias coisas, com banhos, com inúmeras coisas que existiam naquela época. O cabelo dela foi tratado, a pele dela foi tratada. Ela foi lapidada até se tornar rainha. Ruth era uma estrangeira, viúva, sofrida, sem descendência, ela não tinha tido filhos, foi parar numa terra estranha, foi colher ali restos ali na eira de Boaz, e ali naquela eira, ela foi lapidada até entrar na linhagem de Jesus Cristo. Sara foi lapidada no tempo da espera. Ela tinha uma promessa que o Senhor havia entregue para ela. E ela foi lapidada durante todo o tempo que ela esperou para aquela promessa ser entregue para ela. Maria Madalena foi lapidada no coração, até se tornar discípula fiel de Jesus Cristo. Maria Madalena foi lapidada na dor da humilhação, porque ela era prostituta.
estava endemoniada. Então ela foi lapidada na dor, no sofrimento. Abigail foi lapidada pela sabedoria para mudar o destino da sua casa, para que todos os homens da sua casa, da sua família ali, não fossem mortos pelo rei Davi e os seus soldados. Eva, mesmo depois que ela caiu, ela foi lapidada pela promessa de redenção. Então, o processo da lapidação, ele é doloroso, mas é necessário que a gente passe por ele. Se todas essas mulheres e vários outros personagens da Bíblia, como Davi, como José, não tivessem enfrentado os seus gigantes, eles nunca teriam brilhado. Se não fossem os gigantes da minha vida, da sua vida, nós não estaríamos aqui hoje. Os gigantes, eles são ferramentas do Senhor. Os gigantes revelam quem nós somos. Os gigantes revelam o que existe dentro de você, cada dor, cada perda, cada desafio. É um corte na lapidação. E cada corte nessa lapidação revela o seu valor. Se não fossem os gigantes da minha vida, eu não estaria aqui hoje na sua frente. Se não fossem os gigantes da minha vida, eu não teria passado pelo meu processo de lapidação, eu não teria levantado um período de 200 dias para nós orarmos todos os dias, jejuarmos, louvarmos todos os dias. Então, por que algumas de nós ainda estão chorando por causa dos gigantes? Por causa das lutas, das batalhas? O gigante de Esther revelou o que existia, o que ela carregava dentro dela. Eu tenho certeza, nem Esther sabia o quão grande era a presença de Deus na vida dela. Tamanha era a força daquela mulher e ela não sabia, ela não conhecia a força que tinha, a presença que existia nela, até que o gigante se levantasse e ameaçasse todo o povo dela. Ruth jamais teria sido esposa de Boaz, jamais. Se o gigante da fome, da miséria, da falta ali de um legado, porque ela não tinha filhos. Ela ia deixar legado para quem? Ela não tinha, gente, ela não tinha filhos. E naquela época, para uma mulher não ter filhos, era o pior castigo, a pior humilhação que podia existir. Era uma mulher não ter filhos. Se o gigante não tivesse se levantado na vida de Ruth, ela jamais teria sido esposa de Boaz, ela jamais teria sido encontrada, porque foi quando o gigante se levantou, foi quando a miséria a abateu, que ela pôde mostrar a fortaleza que ela também era, a ponto de ir ali sozinha colher restos para poder alimentar aquela sogra. Ela não teria sido vista se ela não tivesse enfrentado o gigante dela. Sara teve um filho e ela segurou a sua promessa porque ela enfrentou o seu gigante, o gigante do tempo da espera. E se Sara não tivesse enfrentado esse gigante hoje, nós não conheceríamos provavelmente a história de Sara como conhecemos. E ela não seria inspiração para tantas mulheres que já passaram da idade que a sociedade diz, que já passou da idade de ter filhos. E essas mulheres se seguram na história de Sara para crer que não importa a idade que tenham, 38, 40, 42, se o Senhor quiser, ele pode dar filhos. Mas ela precisou enfrentar um gigante. Então, por que nós reclamamos dos gigantes? Foi o gigante Golias que revelou Davi. Davi não teria sido revelado se ele não tivesse enfrentado, aceitado o seu gigante. Aquele gigante na vida de Davi revelou o que ele carregava, o tamanho da unção, e não é sobre o que acontece com você, mas é sobre o que você carrega. Não é sobre a quantidade de dinheiro que você tem, mas é sobre a essência, a unção e a presença que você carrega.
a presença de Deus. E eu não estaria aqui, eu sabia que eu ia chorar quando eu dissesse isso, mas eu não estaria aqui agora se eu não tivesse enfrentado os meus gigantes. Se eu não tivesse enfrentado o gigante de ter sido rejeitada, o gigante da humilhação, o gigante do orgulho, o gigante da minha arrogância, o gigante de ensinar outras mulheres e de realmente segurar aquilo que o Senhor me entregou, mesmo não sendo casado. Eu não estaria aqui agora se eu não tivesse enfrentado todas as minhas dores e todos os gigantes que se levantaram contra a minha vida para me calar, para me parar. Enfrentem os seus gigantes. A partir de agora, nós não teremos mais esse grupo, e eu não sei se o ano que vem esse propósito vai ser levantado, só se Deus falar comigo. Enfrentem os seus gigantes. Os seus gigantes vão revelar o caráter que vocês têm. E vão revelar a presença que vocês carregam sobre a vida de vocês. E não é fácil terminar esse propósito. Eu vou sentir muita falta. Eu vou sentir saudade, realmente, de tudo aquilo que nós fizemos e passamos juntas. Foram muitos desabafos que nós tivemos ali no grupo, muitas situações onde eu fui chamada no privado. Algumas meninas continuam comigo na mentoria, então nós vamos caminhar juntas aí por meses ainda. Mas enfrentem os seus gigantes. Não há como vocês se tornarem joias preciosas e alcançarem aquilo que vocês desejam alcançar sem realmente enfrentar os gigantes que se levantam, sem realmente enfrentar essa lapidação, esse corte que o Senhor faz conosco. Esse é um tempo onde o Senhor está trabalhando muito nas nossas vidas. É um tempo realmente onde o inverno passou. E agora a primavera chegou sobre as nossas vidas. Mas a primavera não quer dizer que nós vamos ficar paradas, que não vamos nos mover, que não vamos nos mexer, que vamos ficar estagnadas. A primavera é para vocês continuarem realmente se desenvolvendo ainda mais a sua vida espiritual, o seu emocional, a sua feminilidade, o conhecimento sobre relacionamento e como a dinâmica dos relacionamentos funcionam. Esse é o tempo que o Senhor trouxe sobre nós, para que a gente continue realmente nesse caminho, nessa presença constante do Senhor. Gente, deixa eu só fechar o meu WhatsApp, que eu não sei por que motivo ele abriu aqui. Então, esse é o tempo em que, de fato, os verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade, devem se preparar. Não há mais tempo para nós brincarmos, não há mais tempo para nós agirmos como se nada estivesse acontecendo, não há mais tempo para a gente ficar choramingando em cima da cama, em cima do travesseiro, embora eu saiba que existem momentos que a gente faz isso. É o momento realmente de nós nos levantarmos. O Senhor nos preparou durante esses 200 dias. O Senhor falou que era para orar pelo futuro esposo, só que, gente, foi muito mais do que isso. Nós entramos nesse propósito, todas nós, achando que não, vamos orar pelo futuro marido. Gente, isso foi só um pretexto de Deus, uma desculpa, porque o que Deus queria realmente era trabalhar em nós. O que Deus queria realmente era nos lapidar, pelo menos a parte espiritual. O que Deus queria realmente
era fazer com que a gente amadurecesse, porque muitas meninas entraram como meninas espirituais, como bebezinhos espirituais nesse propósito. E o Senhor realmente nos desenvolveu ao longo do caminho. Teve dias, eu sei que existiram palavras que eu postei ali, que eu sei que realmente confrontou vocês. Eu sei que existiram momentos que talvez vocês tenham até ficado bravos comigo, dependendo do que eu falei. Mas tudo ali foi necessário. Cada palavra forjou um pouco mais o nosso caráter. Existiram palavras ali, teve palavras ali que veio para curar, outras palavras foi para confrontar, outras palavras foi para libertar. E o Senhor fez uma grande obra. Eu tenho certeza que se cada uma de vocês realmente entrou nesse propósito com o coração aberto, eu tenho certeza que vocês não estão saindo desse propósito da mesma forma que vocês entraram. É impossível. É impossível. Continuem se desenvolvendo. Continuem se desenvolvendo, continuem nesse caminho, não parem aqui. Porque Deus não quer que vocês parem. Não parem aqui. Continuem nessa caminhada com Cristo. Continuem todo esse processo de desenvolvimento. Curem as suas dores emocionais. Desenvolvam a feminilidade de vocês. Desenvolvam as virtudes de mulher de vocês. Para que esses homens realmente possam encontrá-las. Algumas meninas, esses homens já encontraram, para a glória de Deus. Outras meninas, Deus pagou a conta delas. Outras, o Senhor abriu portas de emprego. Outras desistiram no meio do caminho, e isso é um fato. Muitos vão desistir no meio do caminho. Muitas meninas vão chegar ao final da vida e não vão casar, não vão alcançar os seus sonhos e vão dizer: Deus não quis me abençoar. Nada disso. Nada disso. A vitória é para todas aquelas que não desistem. É para todas aquelas que suportam o tempo da espera. E é isso que separa vencedores de perdedores. O vencedor nunca desistiu. O perdedor, no meio do caminho, ele desistiu. Na beira da praia, ele desistiu. E morreu afogado. Então, o Senhor não quer que a gente desista. Nós devemos continuar nessa caminhada para alcançar, de fato, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. E eu falei para vocês, há dias eu estou falando sobre isso, que em homenagem aos 200 dias de propósito, ao dia número 200, eu abriria melhores condições e descontos para quem quisesse continuar caminhando comigo na minha mentoria, que se chama Mulher Rubi, a joia incomparável, e é por isso que nós temos um Rubi rodando aqui. Daqui a pouquinho, quando nós terminarmos a live, eu vou deixar um presente para vocês lá dentro do grupo, um presente do meu coração para vocês, tá? E esse presente vai ser gratuito, tá bom? Para todas as meninas que suportaram esses 200 dias de propósito. E eu acho que tem alunas minhas aqui. Deixa eu ver quem está aqui. Yara, o que tem sido a mentoria Mulher Rubi para você? Você está aí ainda? Não sei. Oi, estou aqui. Ah, tá. Estou aqui quietinha, só te escutando. Você está me escutando, né? Só quietinha. Escutando, só quietinha. O que tem sido a mentoria Mulher Rubi para você? A mentoria Mulher Rubi, para mim, é literalmente um divisor de águas. Eu vinha de um casamento abusivo e que eu realmente estava perdida. Eu travava, eu não fazia nada, eu iniciava algum projeto, ficava no papel, não saía do papel.
E quem me conhece, ou conheceu a Yara antiga, não essa daqui agora, graças a Deus, é outra, e a você, eu era aquela mulher dos bastidores. Eu fazia tudo, mas eu ficava lá atrás, eu não gostava de aparecer. E a mentoria, com teu auxílio, ela destravou tudo isso. Eu aprendi a me amar, a me cuidar, me valorizar, me respeitar. E é como você disse, a joia, ela passa pela lapidação. E nós, dentro dessa mentoria, nós também passamos pela lapidação, pelo processo. Não é um processo fácil, é doloroso, porque a gente negar a gente mesma, entender que nós precisamos mudar, não é fácil. A primeira coisa é nos amarmos. E muitas das vezes nós não fazemos isso. Eu amava mais os outros e me deixava em último plano. Então, aprendi a me amar. E a me amar, eu aprendi a dizer não. Não para determinadas pessoas, situações, ambientes. Eu era aquela mulher que dizia sim para tudo. Eu usava o eis-me aqui para fazer tudo para todos. E aquilo me matava. Porque dizer sim sempre é muito fácil. Mas aquilo mata a gente. Nós precisamos também dizer não. Nem todo lugar me convém, nem toda roda me faz bem. Hoje eu sei quem eu devo colocar dentro da minha casa, eu sei em que mesas eu posso sentar e quem pode sentar na minha mesa. Então, foi realmente um destravar. Eu hoje sei dizer não, eu hoje já não travo. Tanto é que eu estou bem aqui, falando. Se tu me pedisse isso daqui a uns meses atrás, tu ia saber que não saía nada. Saía nada. Não saía nada. E hoje eu faço isso com a maior naturalidade. Eu já não travo. Claro que ainda tem coisas para serem quebradas, coisas para serem destravadas, mas é um processo. E para mim está sendo maravilhoso. E esses 200 dias, para mim, também foi um divisor de água. Não que eu não tivesse o tempo com o Senhor, mas a nossa correria, a gente acaba que deixa esse lado de buscar a intimidade mais do Senhor na nossa correria. Sempre diz assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tanto é que quando começou, eu acho que tu vai lembrar que eu te disse que eu tinha sentido que era para fazer às 3 horas da manhã. Lembro. Você fazia 3 horas da manhã, né? 3 da manhã. Aí depois, como houve umas demandas, eu passei a fazer às 7 horas, tudo bonitinho, antes de ir para o trabalho. Uhum. Mas eu confesso que o levante nesses últimos dias para cá foi grande. Não foi fácil. Tinha dia que eu escutava a palavra, tudo, aí tinha um louvor. Aí eu olhava para o relógio, já estava na hora de ir para a escola. Mas quando eu chegava, eu fazia. Ou às vezes, como na minha escola, a sala que eu fico da gestora, tem uma outra irmã também que é evangélica, e a gestora é católica. Mas, graças a Deus, é um ambiente tão gostoso que eu digo, gente, eu vou botar bem que meu louvor, tem problema? Não, não pode botar, a gente ama. Então, era tranquilo. Mas eu te digo que o levante nesses últimos dias não foi fácil. Aí eu fiz renúncia de quê? De refrigerante, porque era algo que estava muito dentro de mim. Aí o inimigo é tão saliente, para toda a formação que eu ia, todo ambiente que tinha, eu digo, gente, cadê o suco? O que vocês estão fazendo que não tem suco? Só era refrigerante. Eu digo, mas eu não vou tomar. E permaneci. E obrigada, eu te agradeço muito. Gratidão. Gente, a Márcia está aqui? Sim, olha eu. Márcia, oi! Márcia, o que tem sido a mentoria Mulher Rubi para você? Primeiramente, eu quero dar parabéns a todas vocês que chegaram nesses 200 dias, porque eu tenho certeza que vocês atravessaram um mar de obstáculos, porque o propósito, independente de qualquer coisa, é algo que, na realidade, chamou a atenção de todo mundo, porque quem é que não quer ter
um homem enviado por Deus, um relacionamento abençoado pelo Senhor. Mas eu estava aqui só ouvindo a Moab falar e imaginando quantas experiências vocês não tiveram nesses 200 dias, né? Eu não participei, né, desse propósito, eu sou aluna de Moab, e uma das coisas que me chamou a atenção nas publicações de Moab, primeiramente, ela ser uma mulher de Deus. Eu, como cristã, e creio na Bíblia, creio em Deus, creio na palavra, na Bíblia diz que a mulher virtuosa, quem a achará? E quando eu vi algumas publicações dela, eu fiquei encantada como ela coloca a mulher atual comparando com as situações que ocorreram na Bíblia, porque a Bíblia, na realidade, ela é tão viva, ela é tão eficaz que as coisas acontecem hoje como antigamente. Eu diria que ela é imutável, como o próprio Deus. E não deixa de ser um testamento dele, né, para a gente. E eu creio muito nessa situação. Hoje, com 48 anos, eu entendo perfeitamente. Já passei por 3 relacionamentos, sou viúva do primeiro. E o quanto é importante que a mulher ela realmente seja encontrada, porque é da natureza do homem caçar, ele procura. E quando ele encontra, por exemplo, muita facilidade, que eu converso muito com as minhas amigas a respeito disso, perde a graça. E esse propósito da Moab é um propósito muito bonito, porque, acima de tudo, ela está ensinando todas vocês a, antes de amarem o desejo do coração de vocês, antes de amarem, de vocês, quando encontrarem as que ainda vão encontrar, porque eu creio que vocês vão encontrar, vocês estão aprendendo a amar, primeiramente, Deus em primeiro lugar. O fantástico desse propósito todinho é esse, porque ela está tirando o que estava errado e colocando o que deveria estar no seu devido lugar, porque as mulheres hoje, de certa forma, a maioria delas estão à frente de famílias, à frente de tudo, e estão muito masculinizadas. É uma das coisas que eu tenho aprendido muito com Moab, porque eu sou o tipo da pessoa que eu não espero por ninguém, eu faço, eu não quero ajuda, eu sou independente demais. Mas uma das coisas que me fez buscar Moab foi justamente isso, a minha feminilidade. Me encontrar de novo, e Moab está me mostrando isso. Moab está me ajudando a olhar para mim e me enxergar como uma mulher frágil que precisa ser cuidada. Que a gente cuida tanto, e esquece, né, de si própria. E eu estou há pouco tempo, eu entrei há pouco tempo na mentoria com ela, mas eu já aprendi muito, inclusive eu enxerguei várias coisas que eu jurava que já estavam resolvidas dentro de mim, mas a Moab, ela tem o dom de futucar você lá no fundo, coisas que você nem imaginava que você tinha, que você lembrava, ela vai lá e arranca. Isso é maravilhoso, porque a gente termina se confrontando e, ao mesmo tempo, se curando, e mulheres curadas curam outras mulheres. Você estava se emocionando aí, eu me emocionei muito aqui quando você chorou. Uma lágrimazinha aqui, querendo cair de novo. Porque Deus permitiu que você fosse triturada, para que hoje você estivesse à frente desse propósito tão lindo, porque quantas mulheres, e através de quantas mulheres que forem curadas nesse teu propósito, que nasceu no coração de Deus, eu tenho certeza disso. Toda mulher, ela é a base de uma família. E quando você consegue curar uma mulher, você cura uma família. E cura, consequentemente, uma geração. Porque o que eu tenho aprendido, esse pouco tempo que eu estou na tua mentoria, é a me curar e a entender que eu estou também quebrando padrões e curando os meus filhos, que são a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida. E, consequentemente, os meus netos. E eu sou muito grata, Moab, a você. Desde que eu falei com você, não sei se você lembra, que eu disse, Deus está falando no meu coração. Eu lembro.
Deus está falando no meu coração que eu não encontrei você por acaso. E tem sido, assim, fantástico. Eu tenho certeza que vai nascer novamente mais 200 dias de oração. Oh, Jesus, tem misericórdia da tua serva. E eu estava pensando aqui no seguinte, porque o correto é primeiro fazer a tua mentoria para depois ir para os 200 dias de oração. Mas quem já fez, de certa forma está, como é que eu posso dizer, na frente, né? Porque Sim. aprendeu muita coisa. Aprendeu primeiramente a ter intimidade com Deus, a ouvir a voz do Senhor, e aprendeu que é forte, muito mais forte do que o que pensa. Eu não passei pelos 200 dias, mas eu tenho certeza que as pessoas que estão me ouvindo agora estão lembrando de coisas que elas passaram, que elas não imaginavam que elas iriam passar. Então, esse propósito não foi apenas 200 dias de oração pelo seu futuro marido, foi 200 dias de oração por cada uma de vocês, por vocês mesmas. Eu tenho certeza que vocês, depois de hoje, vocês não vão ser mais as mesmas pessoas. Aliás, já há algum tempo atrás, porque o inimigo não mexe com uma mulher que sabe dobrar o joelho e que aprende a orar. E eu desejo do fundo do coração, e eu creio do fundo do meu coração, que quem ainda não encontrou a sua bênção, com certeza ela vai chegar, porque como foi falado, está sendo lapidada, a joia está sendo lapidada. E na hora exata, talvez esteja tão pertinho, mas ainda não enxergou, porque tem algum gatilho que ainda não foi vencido e que precisa ser vencido na sua mentoria. Quem não conseguiu, vai conseguir quebrar todos os gatilhos emocionais na sua mentoria, porque a cereja do bolo é justamente isso. E eu desejo do fundo do meu coração que todas alcancem o objetivo de vocês. E parabéns, viu? Parabéns. Deus abençoe a cada uma. Amém. Gente, a Thalita, você tá na live? Eu não tô enxergando. Não tá abrindo tudo para mim. Oi, Moab, tô. Oi, o que tem sido a mentoria para você, minha Com a amadinha? câmera fechada, porque os Não meninos tem estão no problema, quarto já. tem problema. É o que eu te falei esses dias, para mim foi uma surpresa de uma cura que eu jamais imaginava ter, principalmente comigo mesma, né? Foi um encontro que eu tive comigo. Coisas que eu não esperava que fosse enxergar em mim e ver que realmente Deus transforma, né? Deus faz milagres. E é isso que eu acho que hoje eu estou vivendo, milagre. E a gente está só começando, né, Thalita? Justamente. E graças a Deus, hoje eu consigo agradecer, assim, imensamente, porque foi Deus que te colocou na minha vida. Eu só sabia chorar, chorar, chorar. A minha aluna mais chorona, gente. Ligava, Moab, eu não sei o que eu faço, Moab, me ajuda, eu não sei o que eu faço. E a Moab ficava ali 1 ou 2 horas conversando e com certeza eu sei que o Espírito Santo te usou claramente na cura da minha vida. Só tenho a agradecer. Eu não sou de... Não dou conta, não. Igual as meninas falam bem. Não, mas isso é um processo, minha filha. A Yara não falava nada e agora tá falando. E Elísia tá na live ainda? Tô, Moab, já quase dormindo aqui, mas acordando. Acorda, mulher, tu termina a aula, tu ainda fica conversando uns 30 minutos ainda e vem com história de sono pra cima de mim. Mas eu comecei o processo, viu, dos 21 dias para desacelerar. E hoje eu tô naquele que eu preciso respirar, fazer a pausa para falar. Gente, eu tive que dar. Tranquila. Já que você tocou no assunto, gente, eu tive que fazer um processo para a Elisiane na mentoria de 21 dias para ela desacelerar. Porque ela estava muito acelerada. Ansiosa,
pensamento acelerado, só pensava no futuro, aí dava um nó na cabeça quando vinha os pensamentos, ele estava falando, vinha outra ideia, aí antes de eu terminar, lembra, né, a fala, já vinha o outro, eu não estava nem concluindo, o pensamento já vinha outro. Então agora eu estou tentando, até quando vou falar, respirar mais lento, falar mais devagar, para entender, eu entender e as outras pessoas também. Porque como é que uma pessoa que vai passar informação vai falar rápido demais e as outras não vão entender, eu não vou conseguir passar aquilo que eu quero, né? E as pessoas não vão se fazer compreensível, vai ter vários ruídos. Enfim, né? Eu entrei agora, meninas, final de julho, né? Foi Moab. Mais ou menos em julho que eu entrei na mentoria. Foi mais ou menos em julho, começo de julho, mês de julho, mais ou menos. E aí comecei a assistir, né? A mentoria da Mulher Rubi, as aulas tem gravadas, aulas ao vivo, né? Geralmente toda quarta nós temos um devocional, às 6 da manhã. Na quarta noite nós temos aula, temos momentos de tira dúvidas. Eu já terminei a minha primeira parte. Já também, antes do ciclo, né, de desaceleramento, também teve uma parte espiritual, né, que foi para justamente eu ter mais intimidade com Deus, aprender a confiar, esperar, curar minhas feridas, né. Então, a primeira parte da mentoria, a gente foi dividido para muitas outras coisas, como a questão da criança interior, as crenças limitantes, sobre família, né? Sobre também relacionamentos, muitas coisas, gente. É muito material, é um mundo ali. Quando eu entrei, a primeira coisa que eu fiz foi até me assustar. Eu disse, mulher, é coisa demais, não vou dar tempo. Não vai dar tempo. Vou querer 1 ano, 2, para poder ver tudo aquilo que tá ali, né? E, inclusive, eu falei, meu Deus, que horas eu vou assistir tudo isso? Pensando, não vou dar conta. Mas aí comecei a assistir, a comentar, mandava mensagem, tirava dúvidas. E a Moab sempre estava ali, né? Disponível, respondia, tirava dúvidas na própria página do perfil lá da Hotmart, no WhatsApp, nos grupos, que nós temos o grupo para conversar, interagir. E no link, a gente, além da aula, a gente passava do tempo da aula, a Moab estava lá, esclarecendo, tirando nossas dúvidas, aconselhando, né? Não, não é por aqui, vá por ali. Então, realmente, nesse momento, foi pegar na mão e foi guiando o caminho das pedras, né? Vamos mostrar que esse caminho de libertação e de cura, né? Que tem até uma parte lá, o caminho da cura. Destrave essa mentalidade. Primeiro a gente tem que se curar, se libertar dos velhos hábitos, né? Do que a gente estava fazendo de errado. Saber aquilo que está te travando, né? Quais são os teus pensamentos errados, aquilo que você estava fazendo. Fazer para melhorar e destravar. E aí. Elise, seu microfone está ficando mudo, mas não tem Tá, problema. tá ouvindo agora? Sim. Pronto. É porque acho que é a internet que está ficando ruim já. E aí, o que acontece? A mulher Rubi, ela só vai ser acordada, vai vir, chegar à tona, quando a gente realmente ser lapidada, ser transformada, ser curada, aprender a dizer mais sim pra gente, dizer mais não para os outros, porque eu sempre dizia sim para os outros, não para mim. Sempre todo mundo estava na frente, eu queria agradar, ser boa demais, agradava os outros, eu sempre me desagradava, né? Então, eu sempre pensava que ser boa, ser cristã, ser de Deus, era sempre fazer tudo o que os outros esperavam de mim, e eu sempre estava em último lugar, né? Às vezes, meus sonhos, meus projetos ficavam procrastinando, colocava por último, né? Então, eu me dedicava mais ao trabalho, fazia tudo, vivia sobrecarregada, cansada, masculinizada, e meus planos pessoais, meus sonhos, minha feminilidade lá embaixo, né? E agora eu tô tentando resgatar
essa minha essência, esse meu lado feminino, de me amar, de me cuidar, de olhar para mim, de me valorizar. Porque se eu não me amar, se eu não me valorizar, quem vai fazer isso por mim, né? Então eu tenho que me colocar também em primeiro lugar, depois de Deus. Primeiro Deus, depois eu, depois os outros. Como é que eu posso ajudar o próximo se eu não estou bem, né? Então a gente tem que se cuidar, cuidar das nossas feridas, se amar para poder amar o próximo. Então como é que eu vou amar o meu outro, o meu futuro marido, se eu não estava me amando, né? Então eu ia ser só uma dependente emocional, né? Caindo novamente em relacionamentos tóxicos e narcisistas. Então, para isso tem que quebrar o ciclo. E para quebrar esse ciclo, eu tinha que ter conhecimento. E autoconhecimento passa por aprendizagem e também estudo. E para a gente estudar, a gente tem que ter pessoas que abram os nossos olhos. Porque às vezes sozinha a gente não consegue, gente. Quando a gente está ferida, machucada, arrasada, sem saber para onde ir, desesperada, né? Deus às vezes não vem aparecer de rapidamente assim como um raio, vai falar comigo, mas às vezes ele coloca anjos e pessoas na terra para nos ajudar. Então eu creio sim que a Moab apareceu não por acaso, mas porque Deus realmente mostrou uma pessoa, porque ele não aguentava mais ver eu chorar, pedir toda noite ajuda. Então ele realmente botou uma pessoa que pudesse me ajudar. Amém, glória a Deus. Se o Senhor mandar, o ano que vem nós teremos 200 dias de novo. Se Ele não mandar, nós não teremos. Amém, glória a Deus. Fiquem com Deus. Eu vou liberar lá no grupo o meu presentinho para vocês, tá bom? Então, beijos.